Oi, meus pequenininhos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Essa é uma aula de literatura. Pega um papelzinho, pega uma canetinha, vamos fazer algumas anotações. Os meninos estão fazendo perguntas para mim sobre algumas questões, estão se antecipando, seu tio está fazendo tudo no tempo certo, tá? Vão fazendo a parte aí de vocês que eu vou fazendo a minha aqui. Por exemplo, vocês estão preocupados de que maneira que vocês vão me entregar as redações. Seu tio já tem tudo isso planejado, tá certo? Vai abrir um e-mail, vocês vão mandar por esse e-mail, vou fazer correção, devolvo pelo mesmo e-mail que você me mandar, tá tudo tranquilo. Por enquanto vai fazendo. Lembrando, a data para entrega das redações é na próxima semana, não nesta, tá certo? Vocês vão me entregar a partir desde que eu conversei com vocês, segunda, acho, desde segunda até a próxima sexta-feira, dia 24/4, vocês vão me mandar essas redações. Vou mandar um e-mail para vocês já já, tá certo? Não vou publicar aqui no YouTube, mas vou mandar no grupo para vocês saberem qual é que é o endereço que vocês vão ter que mandar as redações. As redações para o dia 24 de abril. Daqui até lá, deixa pronto, digitadinho, para você mandar para o seu tio assim que eu pedir. Mas como hoje é literatura, nós vamos falar de um outro trabalhinho. A gente tinha combinado desde fevereiro que vocês teriam que ler Capitães da Areia e que eu pediria no final do bimestre. No caso, abril é o fim do bimestre. Então eu quero que vocês me entreguem um trabalho do livro. Eu também vou mandar o e-mail para onde vocês vão direcionar o trabalho prontinho, digitadinho, para o seu tio conseguir ler. E vocês vão me entregar no dia 27 de abril, tá bem? Então, até o dia 24 de abril, vocês terão me entregado todas as redações. E no dia 27 de abril, você me entrega o trabalho do livro. Vamos anotar o que é o trabalho do livro? É muito simples. Você vai responder para mim 7 questões. 7 questões a respeito de Capitães da Areia, do Jorge Amado, que você já deve estar lido, ou está terminando de ler, né? Eu espero, se não leu. Mas vamos lá, o trabalho é o seguinte. Primeira pergunta que você vai me responder. Quais são os personagens? Não quero nomes deles não, assim, relaciona. Não, quero que você coloque dentro do que a gente estudou. Os elementos da narrativa, estão lembrados? Então você vai colocar para mim assim, a personagem protagonista é Pedro Bala, é óbvio. Depois você vai colocar, tem personagens antagonistas? Gente, tem um monte de gente lá, hein? Braba, tem os policiais, os padres, o pessoal ali da política. Nós temos os antagonistas dos nossos Capitães da Areia. Depois você vai me dizer se as personagens se elas são planas ou se elas são redondas. Estão lembrados? As planas são aquelas que representam instituições sociais. As redondas são aquelas que possuem aprofundamento psicológico. Você acha que no Capitães da Areia, aqueles meninos, cada um deles representa uma instituição social? Provavelmente, né? Tem um ligado à igreja, tem um ligado à beleza, tem um ligado às artes. Cada um deles representa uma instituição social. E o padre representa os padres, e as umbandistas representam as umbandistas. Então são personagens, né? Estão pegando o jeito, aí você vai dizer para o seu tio, as personagens são retas, porque elas representam instituições sociais e não há um aprofundamento psicológico. Não era esse o interesse do autor do livro. Ele queria fazer uma análise da sociedade como um todo e não apenas de personagens e o íntimo desses personagens, tá certo? Depois de feito o personagem, nós vamos para a questão número 2, a análise do tempo. Tempo nós vimos lá nos elementos da narrativa. O tempo pode ser cronológico, se ele segue o relógio, começo, meio e fim. E o tempo é psicológico quando é o tempo do pensamento, o tempo da memória. No caso, nós temos uma história que começa desde contando a vida de cada um dos meninos, dos Capitães da Areia, ali em Salvador, até o momento em que há a transformação da vida deles. Então você dá para notar que o tempo é meio que você vai anotar para o seu tio lá. Agora, você vai ter que justificar por que o tempo é cronológico e me dar exemplos. Você vai lá no livro e procura algumas passagens que vão dizer assim:
anos depois, passados alguns dias, e no final pegaram essas expressões. Mas pega o trecho grande, assim, pega um trecho longo que tenha essa marcação temporal cronológica para o seu tio. Depois você só vai dizer para mim quais são os espaços. Evidentemente que nós temos 2 tipos de espaço no livro. O livro é grande. Os espaços abertos e os espaços fechados. E eu quero que você me dê exemplos. Você vai copiar para mim. Você vai colocar assim, espaços fechados. Tem a igreja, espaços fechados. Tem o sanatório. Deixa eu esquecer o nome do lugar onde os meninos ficam lá. Espaços abertos. A praia, a cidade, o Pelourinho. E aí você copia da obra um trechinho que mostra esses espaços abertos. Tá certo? Depois vem, eu quero 3 exemplos de discursos. Um discurso direto, um discurso indireto e um discurso indireto livre. Vamos lembrar? O discurso direto é quando é a fala do personagem. O discurso indireto é quando é a fala do narrador, e o discurso indireto livre é quando a gente não sabe bem quem está falando. É o narrador, é o personagem? Procura para mim na obra e anota exemplos dos discursos da narrativa. Exemplo de discurso direto, tal. Exemplo de discurso indireto, tal. Exemplo de discurso indireto livre, tal. Depois eu quero que você fale para mim qual o foco narrativo da obra. Isto é, que tipo de narrador nós temos. O narrador está contando a obra na primeira pessoa, quer dizer, tem um personagem contando a história, ou nós estamos contando na terceira pessoa. Tem um narrador que está por fora da história e está contando a história que ele sabe. Parece que é essa, né? Parece que é a terceira pessoa. Então você diz para mim que o foco narrativo está na terceira pessoa e tira da obra um exemplo. O exemplo vai ser o narrador dizendo: depois de algum tempo, Pedro Bala, quando se encontrou com Dora, você percebe, ele está falando lá dos personagens. E ele é possível ser onisciente, porque ele é capaz de entrar no pensamento de cada um dos personagens. Então você diz para o seu tio, terceira pessoa onisciente, dá um exemplo, vou gostar demais da conta. Depois, eu quero o clímax. O que é o clímax mesmo? É o momento ápice da história, é o momento auge da história. Então você vai dizer, esse aqui é o momento em que a gente vê o que acontece realmente no final de todos esses meninos. E aí a história vai para o final. Acha para mim qual é o clímax, escreve para mim, o clímax é aquele momento em que o Pedro Bala e os meninos e tal. E se quiser colocar um exemplo também pode ser. E por fim você vai me dizer qual é o enredo. É a narrativa em si. Curtinho, rapidamente você vai dizer para mim de que se trata essa história. Você vai dizer a história de vários meninos de várias idades, de 9 a 16 anos, que estão perdidos no Trapiche, em Salvador, na Bahia, vão vivendo várias aventuras, vão sobrevivendo da maneira possível. Há um momento em que aparece uma moça na história, como é que eles se envolvem com essa moça, como é que eles são perseguidos, e no final, qual é a destinação, o destino de cada um desses personagens. Pegaram um jeito? Então você vai responder para mim: personagem, tempo, espaço, discurso, foco narrativo, clímax, enredo. Tudo bem? Responde e me entreguem no dia 27 de abril, tá bem? Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, seu tio está à disposição nas redes sociais ou pelo WhatsApp. Não precisa começar pedindo desculpa. Ai, não queria incomodar, mas eu preciso perguntar. Tem isso não. Chega lá e pergunta. Seu tio está disponível e à disposição a qualquer horário. Faz a pergunta, assim que eu vir a resposta, entrego para vocês. Super beijo.